Graças e paz a todos. Espero que todos os irmãos estejam bem. Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje. E nós paramos no último estudo exatamente neste ponto, que faz essa pergunta: o que é a Bíblia? Então eu queria que você acompanhasse todo esse estudo de hoje. Nós vamos falar aqui de algumas coisas bem interessantes. Eu tenho certeza que os irmãos poderão aprender muito, e isso vai nos enriquecer muito no nosso conhecimento das Escrituras Sagradas, ok? Então vamos para o estudo. Primeira coisa, precisamos entender isso. O que é a Bíblia? Então, primeira coisa, o ponto de partida é entendermos que a palavra Bíblia, ela não aparece na Bíblia. Ou seja, esse termo Bíblia, ele não está registrado na palavra de Deus, nas Escrituras, na Bíblia. Então, da onde foi que surgiu esse termo? Então, esse termo foi usado pela primeira vez por João Crisóstomo. João Crisóstomo foi um grande homem de Deus. E ele aplicou pela primeira vez esse título às Escrituras Sagradas. Essa palavra, ela é derivada do latim, que tem origem numa palavra grega, que é biblios, que significa livros. Portanto, a palavra Bíblia, ela fala de livros, ou vários livros, ou livros no plural. Então, por isso que é bíblios. Então, a palavra Bíblia, ela significa livros. Então, quando está escrita aí Bíblia, na sua Bíblia, ela quer dizer isso, livros, ok? Os nomes mais comuns da Bíblia que nós encontramos na própria Bíblia, nas Escrituras Sagradas, é exatamente essas que estão aí elencadas, e tem aí os seus versículos de referência, que é Escrituras, Sagradas Escrituras, Livro do Senhor, Palavra de Deus, Oráculo de Deus. Então, esses são os nomes mais comuns que os autores bíblicos deram à própria Bíblia, tá bom? Que hoje nós chamamos de Bíblia. Então vamos lá, vamos seguir. A origem do nome Bíblia. Então vamos pensar um pouquinho mais na origem deste nome, dessa palavra aí, Bíblia. O nome Bíblia foi usado pela primeira vez, como nós já dissemos, por João Crisóstomo no século IV. Ele nomeou os livros sagrados chamando-os de Bíblia. Então João Crisóstomo, ele foi a primeira pessoa, ele que então aplicou esse termo à Escritura Sagrada, à Bíblia, e chamando então esses livros, a compilação desses livros, a união de todos eles de Bíblia ou de livros. E vamos entender um pouquinho também como que a Bíblia foi escrita. A Bíblia é um livro antigo, e os livros antigos tinham a forma de rolo, eram feitos de papiro ou pergaminho. Então, essa forma que nós temos hoje da Bíblia, eu acredito que muitos irmãos sabem, isso é muito recente, isso é muito novo. A Bíblia, nos primeiros registros dela, os irmãos sabem que a maioria, principalmente no Antigo Testamento, era de pergaminhos, ou no papiro, ou em pele, couro de animais. Então era dessa forma, tinha rolos específicos. Inclusive o Pentateuco, os 5 rolos, os primeiros livros do Antigo Testamento, que fala exatamente ali o registro de Moisés. Então nós tínhamos todos eles em rolos, os 5 rolos. Então a Bíblia no início ele era feito assim, era através de rolos, de pergaminhos que não estavam unidos uns aos outros, como nós temos a união de todos esses livros hoje, mas eram todos separados, ok? Aí temos uma imagem, de um desenho, na verdade, de uma pessoa em 1568, ele esticando então um pergaminho, só para os irmãos terem a ideia do trabalho que se dava
de fazer esses pergaminhos, de enrolar tudo isso. Então vamos lá. Como a Bíblia ela foi escrita? A Bíblia foi originalmente escrita em forma de rolo, como nós já dissemos. Cada livro era um rolo. Cada livro ele era separadamente guardados em rolos, né? Tinha lá, você queria ler Mateus, então você pegava só Mateus. Você queria ler Isaías, você pegava o rolo de Isaías. Era tudo bem separadinho, não tinha essa facilidade de hoje, né? E quando isso mudou, quando isso começou a mudar, isso mudou e nós começamos então a ter esse avanço, primeiro quando o papel foi inventado pelos chineses no século II. Esse foi o primeiro passo. E num segundo momento foi inventado por Gutenberg a primeira prensa, né? E o primeiro livro que foi impresso, né, no mundo, a compilação de todos os escritos bíblicos e principalmente aqui uma tradução também, foi a Bíblia, que foi então traduzida por Martinho Lutero. Então, esse momento aqui da história foi muito importante. Mas perceba, no século II foi inventado o papel e depois Gutenberg ele é o primeiro a inventar a prensa em 1450. Então isso se deu há algum tempo. E aí de 1450 em diante ali, né, com a invenção da prensa e depois, um pouco depois, com a impressão da Bíblia, nós então começamos a ter a Bíblia no formato que nós temos hoje, de todos os livros, eles juntos, né? Eles unidos ali, essa facilidade que nós temos de comparar um versículo com outro, um texto com outro, pegar, levarmos a Bíblia, carregarmos a Bíblia, termos acesso à Bíblia, né? Isso é um privilégio, queridos, isso é um privilégio que nós temos de ter a Bíblia no formato que nós temos hoje, a facilidade que nós temos. Então, só para a gente pensar um pouquinho mais ainda sobre a Bíblia e sobre a importância da Bíblia, desculpe, irmãos, por essas imagens que estão aparecendo aí, tá? Perdão. Então nós vemos aqui um registro, né? Tá lá em Lucas 4, 16 a 21, de Jesus, ele então lendo o livro de Isaías, a profecia que falava então sobre ele e essa profecia se cumprindo. Então aí nós temos a imagem de como era esses rolos, né? E Jesus ele então usou essa escritura e vemos Jesus lendo uma parte do livro de Isaías, do rolo de Isaías, e vemos então a veracidade, a importância da Bíblia, que Jesus ele testificou sobre a Bíblia também. Ele fala da veracidade, fala da importância, ele mesmo então lê a profecia que dizia então sobre ele, falando que essa profecia naquele momento estava se cumprindo. Então, a importância da palavra do Senhor para as nossas vidas e de conhecermos essa palavra. Quem escreveu a Bíblia? Essa é uma pergunta muito comum. Nós ficamos muitas vezes pensando nisso, mas foi quem que escreveu a Bíblia? Então, eu tenho uma concepção pessoal da escritura, de quem escreveu a Bíblia. Eu acredito que a Bíblia ela teve um autor. O autor da Bíblia foi Deus. E nós tivemos vários escritores, né? Nós tivemos várias pessoas que escreveram o que esse autor ditou. E isso é notório quando nós percebemos como a Bíblia ela é uma mensagem só. Ela foi escrita aproximadamente em 16 séculos, 1600 anos, mas nós vemos a coerência de um livro com o outro, a relação que um tem com o outro, a dependência de um. Para você entender um, você precisa conhecer o outro. Então nós vemos como a Bíblia ela de fato tem um escritor apenas, um autor apenas, com vários escritores. Deus ele se utiliza de várias pessoas, cerca de 40 escritores, né? 40 pessoas foram usadas aproximadamente por Deus para que pudessem escrever a Bíblia num período de 16 séculos, de 1600 anos, até chegar ao que nós temos hoje. E tudo isso com
coerência muito grande, né? Os autores, né, os escritores, aqui nós colocamos autores, mais para os irmãos entenderem melhor, quem eram essas pessoas? Eles eram poetas, pescadores, reis, profetas, filósofos, médicos, músicos, etc. Deus usava pessoas comuns, Deus não usou anjos que desceram do céu para escrever a Bíblia, mas pessoas como eu, como você, pessoas normais. E esses homens eles foram usados por Deus. O Antigo Testamento ele foi escrito, né, na sua grande maioria numa língua chamada hebraico, que eu sei que muitos irmãos aqui conhecem, né, e algumas porções dela estão em aramaico, principalmente ali depois do exílio babilônico, em Daniel, em alguns outros livros ali pós-exílio, tá bom? E no Novo Testamento nós então temos o escrito no grego, ok? Eu vou dar um pausezinho aqui, vou vou tirar a internet para parar de aparecer essas imagens aqui, e aí a gente vou fazer um segundo vídeo dando continuidade até para não ficar muito grande também, ok, irmãos? Daqui a pouquinho a gente volta.